Voltamos para o último bloco do programa sobre pesquisa de clima. Nossa entrevistada de hoje é a diretora da Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Fernanda Gomes Ferreira. Bem, Fernanda, na sua opinião, em que medida as pressões externas que são exercidas pela sociedade de um modo geral e decorrentes da própria legislação, nós temos aí o princípio da eficiência que foi instituído pela Constituição Federal de 88, em que medida isso tudo, esse conjunto de coisas, tem contribuído para desencadear níveis de estresse, também queda de produtividade, entre outras coisas que acabam acontecendo e influindo negativamente no alcance dos objetivos de uma organização? Eu não acredito que seja o princípio da eficiência o grande desencadeador do estresse, né? Porque o princípio da eficiência, da eficácia e da efetividade, ele trabalha em fazer certas coisas e fazer as coisas certas. Claro. Eu não acredito que um servidor público se incomode e fique estressado em fazer certo. Todos os seres humanos gostam de fazer as coisas certas. Talvez a nossa grande dificuldade seja gerenciar os processos de mudança e gerenciar esse processo de eficiência, que daí envolve preparo das lideranças, método de trabalho e conhecimento técnico. Então, o que a gente observa em termos de serviço público, né, em termos de literatura e até mesmo na prática, o estresse está muito mais ligado a questões estruturais, organizacionais, a questão da meritocracia, do reconhecimento, das oportunidades de ver um significado no seu trabalho, a questão da relação com as equipes de trabalho, do que propriamente com o princípio da eficiência que eu acredito que todo servidor público busca. Né? É o mínimo que a gente pode fazer para uma sociedade que nos paga. Agir de uma forma correta, fazendo as coisas certas e dando resultado. O que talvez a gente tenha que trabalhar um pouco mais é na nossa capacidade de gerenciar os métodos de trabalho, de gerenciar a estrutura, e aí essa estrutura vai desde a questão física até das questões do poder, as questões de relacionamento humano no trabalho, para que isso não interfira na qualidade de vida das pessoas e no estresse. Né? E a pesquisa de clima é uma ferramenta boa, ela permite que a gente identifique o que está gerando estresse, o que está incomodando os servidores, para, como a gente já falou durante toda a pesquisa, a gente possa agir e corrigir isso. Bem, Fernando, nós estamos em época de fixação de metas, né? Nós temos as nossas metas nacionais, fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, nós também construímos aqui as nossas metas regionais, e, via de regra, pode até acontecer que alguma meta seja pouco factível, ou seja, metas ambiciosas demais. Isso acaba gerando, de certa forma, uma pressão sobre o conjunto de servidores, não apenas de servidores, mas também, no caso do nosso Tribunal da Justiça do Trabalho, até sobre os próprios juízes. Você não acha que, quando se pensa sobre isso, sobre a fixação dessas metas, não se corre um certo risco, inclusive, de, pelo fato de serem ambiciosas demais, provocar um certo estresse no universo de servidores, de trabalhadores, de agentes que estão envolvidos naquela organização? Com certeza. Metas que, quando a gente fala em meta, em termos administrativos, ela tem que ser uma meta desafiadora, que a pessoa se sinta capaz de fazer, e ela tem que ser factível. A pessoa tem que entender que ela vai poder alcançar essa meta. Talvez, como eu respondi na questão anterior, né, a nossa necessidade de aprimorar mais a gestão para que a gente chegue em metas que as pessoas percebam. Eu vou me esforçar, eu vou alcançar essa meta e eu vou ser reconhecido por essa meta. A gente tem que ter o conjunto, não basta a gente simplesmente ter metas impostas, que as pessoas não participam muitas vezes dessa meta, né? Porque é humano isso. Se você não está envolvido com o processo, se você não ajuda a construir a sua instituição ou o local que você trabalha, se você não participa disso, há uma tendência, e como eu falei, é uma questão humana, de você resistir, de você não se sentir engajado naquilo, não se comprometer. Então, com certeza, se a instituição constrói metas, ela tem que construir metas que as pessoas percebam como metas possíveis de serem alcançadas. E que isso não signifique um desgaste na vida pessoal delas, um desgaste institucional também. Tá certo. Bem, Fernanda, nós temos um colega nosso, o Helder Braulio Leone, que quer fazer uma pergunta para você. Pois não. Aqui no Tribunal do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, nós fizemos uma pesquisa de clima há quase um ano e eu gostaria de saber da Fernanda quais os passos que a gente já deu uma direção de intervenção naqueles pontos mais frágeis e que dificuldades a gente enfrenta na implantação de uma política de intervenção sustentada
pesquisa de clima organizacional? Boa pergunta essa, né? certo. Realmente a gente levantou vários pontos. Eu vou destacar alguns para poder responder a pergunta, né, do nosso colega. O primeiro ponto que a gente identificou é a questão do planejamento estratégico, né? A pesquisa de clima mostrou que o conhecimento, as informações decorrentes do planejamento estratégico, elas estavam concentradas nas pessoas que exerciam cargos em comissão. Certo. Então, o planejamento estratégico, que é o que norteia toda a instituição, a gente percebeu que ele não chegou para todas as pessoas da instituição, né? E não existe planejamento sem as pessoas perceberem que podem agir em relação a ele. Então, algumas medidas já foram tomadas com ampliação da participação das pessoas no planejamento estratégico, nas reuniões. A própria assessoria de comunicação do tribunal tem trabalhado com plano de comunicação. Então, essa é uma forma de fazer chegar aquilo que foi planejado para que as pessoas trabalhem alinhadas a isso. Um outro ponto que nos chamou bastante atenção foi sobre a sobrecarga, referente à sobrecarga de trabalho dos juízes substitutos. Foi a categoria que refletiu um maior peso, um maior sentimento em relação à sobrecarga de trabalho. E aí o tribunal, ele editou uma portaria criando um assistente de juiz para o juiz substituto. Então essa iniciativa, embora a gente tenha que ver outras, obviamente, mas essa iniciativa ela tende a contribuir nessa sensação, nessa percepção de sobrecarga dos juízes substitutos. Um ponto muito sério que apareceu, porque a pesquisa de clima, é importante colocar, nem sempre ela traz novidades, né? Às vezes ela simplesmente valida coisas que as pessoas falavam, mas que a gente não tinha nenhum documento formal para se certificar. Então, um ponto que já era conhecido nosso, mas que a gente não tinha isso muito claro, é a questão da indicação para cargos em comissão e função comissionada, a questão da meritocracia. Os servidores não percebem que o tribunal tem critérios claros. E aí o tribunal, então, passou a adotar os editais para a ocupação desses cargos, dessas funções comissionadas, dando transparência para o processo, dando visibilidade para que as pessoas tenham consciência de que elas podem participar de forma igualitária, com critérios, com regras. Precisamos avançar muito nesse quesito, mas acho que foi um passo bem importante. E a questão do erro, Fernanda? A questão do erro apareceu bastante na nossa pesquisa, né? O tribunal ele não vê o erro como uma oportunidade de aprendizado. Isso é um ponto bastante sério se a gente pensar que, ao mesmo tempo, as pessoas perceberam que a organização é uma organização que inova. O tribunal, na percepção das pessoas, ele inova muito. E aí a gente ficou refletindo, bom, para inovar a gente precisa arriscar, e arriscando a gente pode errar. Então, se o tribunal não vê o erro como uma oportunidade de aprendizado, como que a gente vai lidar com a inovação? O Cortella, que, se eu não me engano, esteve aqui, o filósofo, né, ele colocou muito isso. Só os seres humanos arriscam. E só arriscando a gente erra, né? Então, e o erro é uma forma, como ele mesmo colocou, a forma mais inteligente de mudar e de inovar. E o que pode ser feito a esse respeito? A gente tem que trabalhar sobre essa questão do erro, e aqui a questão do erro não estou trabalhando com negligência, nem falta de atenção, nem descuido, né? Mas o tribunal tem que ser um pouco mais permissivo, tem que realmente analisar isso com mais detalhe para ver por que as pessoas estão tendo esse sentimento, para não inviabilizar que as pessoas procurem fazer coisas diferentes sob pena de serem punidos, né? Então, trabalhar um erro de uma forma mais positiva pode ser salutar para o tribunal se ele realmente quer inovar e quer mudar. Bem, para finalizar, Fernanda, quais são os próximos passos que deverão aí ser dados no tocante a esse tema da pesquisa de clima no âmbito da Justiça do Trabalho de Santa Catarina? Bom, o principal ponto, que foi o que a gente já conversou em uma outra questão, é a área de recursos humanos intensificar, mostrar novamente os resultados da pesquisa, chamar a atenção para aqueles pontos que foram mais críticos, né, para que as pessoas se sintam sensibilizadas a agirem para melhorar o clima organizacional. Né, o recurso humano se colocando como parceiro das unidades e das pessoas e sensibilizando para que a gente crie mais planos de ação. E mostrando também para a própria administração se algumas posturas estão ou não alinhadas com essa pesquisa de clima, né, fazendo sempre esse alerta numa busca incessante para que a gente realmente melhore o clima organizacional, né, para que numa futura pesquisa a gente perceba, ó, a pesquisa feita valeu a pena porque nós agimos e hoje as pessoas percebem isso de uma forma mais positiva. Percebendo que houve uma evolução até para motivar a responder uma próxima futura que seja feita, né? Perfeito. Bem, Fernanda, infelizmente o nosso tempo se esgotou, eu teria até outras perguntas para fazer, mas quem sabe a gente volta ao tema numa próxima oportunidade, provavelmente até depois que o tribunal fizer uma nova pesquisa, não sei se com contratação ou própria, né? Já que tem um certo know-how já em relação ao tema, nós voltaremos seguramente
numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada também. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com a diretora da Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Fernanda Gomes Ferreira, sobre pesquisa de clima organizacional. Todas as nossas entrevistas estão na internet, no endereço trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!